Olá pessoal, quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Essa frase é muito famosa e conhecida. Estou dizendo isso, gente, porque no Brasil tem muita gente que vai para a escola, mas não lê nada. Vai para a escola ali, pega os livros, vai para a escola, mas não lê nada. Estou falando isso também porque na época do Império, aqui no Brasil, né, o Portugal proibia que a colônia imprimisse livros aqui. Então, os poucos livros vinham de Portugal para o Brasil. Então, só quem lia, né, aqui no Brasil, quem tinha direito de ler, eram os brancos, a elite branca e rica, né? Pobres e escravos não podiam ler, só para você ter uma ideia. Isso na época do Império, né? E livros custavam caro. Pois é. Já hoje em dia você encontra livros no lixo. Olha só isso aqui. Um livro que eu encontrei no lixo, lá onde eu trabalho ontem, na lixeira lá. Fui levar o lixo, jogar o lixo, encontrei livro. Encontrei 2 livros. Estou aqui mostrando um para vocês, que é esse aqui. Na Sala com Danusa. Fala sobre algumas coisas sobre etiquetas, algumas coisas assim, só que de uma forma mais engraçada. Eu gostei. Li só um pouquinho, apenas, não li ainda, di apenas uma folheada nesse livro, mas gostei muito. E, gente, o problema também aqui do Brasil é que no Brasil vale mais a bunda do que a mente. Valorizam mais a bunda do que a mente. Um exemplo, se você publica nas redes sociais um vídeo inteligente, com assuntos interessantes, publica lá no YouTube e tal, quase ninguém vê. Ninguém tá nem aí, estão cagando e andando. Agora, se você publica um vídeo, você que é um bonito ou bonita, publicar um vídeo com pouca roupa, fazendo coisas sensuais, bobagens que não levam a nada e a lugar nenhum, milhões de curtidas, milhões. É igual os cantores por aí, alguns cantores desconhecidos, esses cantores que estão começando agora, eles publicam uma música interessante, uma letra boa, uma melodia boa, quase ninguém curte. Aí vai outro ali, cantor, publica um funk de palavrão, de putaria, de bagunça, milhões de curtidas, de visualizações e etc. Por isso, porque no Brasil valorizam mais a bunda do que a mente. E também não vou muito tempo, não vou muito longe não, na minha época, eu quando criança, que eu tinha meus 7, 8 anos que eu estudava, para ter um livro diferenciado era difícil porque livro também era caro. Livro era muito caro, gente. O governo dava livros, muitas vezes nas escolas, aqueles livros didáticos, não tinha para todo mundo. Então tínhamos que compartilhar um livro para 3, 4 pessoas. Entenderam como era a coisa? Hoje você encontra livros no lixo. Aí muita gente fala, hoje é só ler na internet. Gente, uma coisa, não tem coisa melhor do que você pegar no livro, sentir o livro, folhear o livro, sentir o cheiro do livro, o toque do livro, o físico. Eu sempre gostei de ter o físico em casa, mas o pessoal está acostumado hoje em dia com a ilusão. Você lê pela internet, pelo celular. Gente, aí você vai para um lugar, vai viajar para um lugar onde não tem sinal de internet. E aí? Aí você fala, não, baixa antes, aí fica baixado no celular. Você vai para um lugar, seu celular descarrega. Faltou energia ali no sítio, uma chácara, faltou luz. Seu celular descarregou. E aí? O físico não. O físico você pode ler em qualquer lugar, gente. Mas como já falei, no Brasil ninguém valoriza a inteligência, não. E lembrando também, gente, que livros... Eu lia muito nas bibliotecas da escola, lá na minha cidade, Bananeiras, Paraíba. Tinha a biblioteca da escola, a pessoal da escola, E também tinha a biblioteca municipal da cidade, que eu ia sempre buscar livros lá para ler. Mas você levava o livro, só tinha direito de uma semana para ler aquele livro. Tinha que renovar de novo, tal e tal.
Hoje em dia eu tenho em casa a minha biblioteca pessoal. Eu tenho cerca de uns 500 livros, mais ou menos, pouquinho, mas é meu, né? Tenho. E livro hoje em dia é barato. Aqui em São Paulo, por exemplo, você compra livro, qualquer livro que você quiser, a R$ 10 nos sebos, que são locais que vendem livro aqui em São Paulo, livros. Muita gente distribui livros de graça nas ruas para ler. Mas não tem a cultura, gente. A cultura nossa, nós fomos educados, desde o Império até hoje, nós fomos educados, a direita é um exemplo, a direita brasileira, fomos educados para quê? Educados para não ter inteligência, não ler, para não ler. A direita faz isso. Fomos educados para não ler. Já a esquerda quer que você aprenda. Vou citar duas coisas. Primeiro, gente, qual foi o primeiro presidente que realmente incentivou a escola, o alfabetismo para os pobres? Getúlio Vargas. Foi o primeiro a investir bastante em criação de escolas, a distribuição de livros na época, colocar o povo para estudar. E depois disso, anos e anos passaram, Lula foi o próximo. A ditadura militar deu ali uma ensaiadazinha para enganar a besta. Mas agora o Lula é o maior exemplo que quer o povo pobre, inteligente. Lula, no governo dele, criou aí vários institutos federais de educação, bolsas para os pobres, faculdades financiadas. Então, gente, vamos valorizar. Minha época não tinha tudo isso, não. Não tinha. Até para ir para a escola eu andava não sei quanto tempo a pé. Depois comecei a estudar no colégio, tinha que comprar sapatos, comprar blusas, era um sofrimento trabalhando na roça para comprar um sapato, porque a escola só permitia com aquele tipo de sapato, aquele tipo de calça, aquele tipo de uniforme. Hoje em dia é uniforme grátis. Hoje em dia é livro de graça, é transporte passando na porta e ninguém tá nem aí. Vou usar o São João, né? O povo está acostumado com o pão e o circo. Pode ver, usando o São João, pulando um pouco da leitura e falando do São João. O São João, por exemplo. Agora de São João, os prefeitos de todas as cidades contrataram bandas nacionais famosas, colocaram aí no São João. O povo esqueceu da saúde, da falta de saúde, de remédios dos hospitais, de médico, de tudo. Esqueceu da falta de segurança, esqueceu de tudo. Tava todo mundo pulando São João, pão e circo. Olha, todo mundo esquecendo de tudo. Ninguém lembrou mais de nada, era só festa, só pulo, alegria, esquecendo de tudo. Exatamente isso que os políticos querem, principalmente a direita. Esqueça o livro. Pra que tu quer livro? Vai pular na festa e trabalhar para sustentar o governo. É isso que eles querem. Bom dia para nós.